atividade referente à nossa aula de ontem, onde a gente vai apresentar para vocês aqui uma correção, né, das questões propostas sobre o estudo do texto, o conto Os Dois Papudos. Né? Você pode ler esse texto na hora que você precisar, na hora que você entender, das páginas 44 até a página 46 do livro de vocês. Aqui está 44 a 47 porque contém também a atividade sobre o texto. Então, na sequência, você tem aqui o espaço para colocar seu nome completo. Lembre que esse asterisco vermelho mostra que todas essas atividades todas essas questões são obrigatórias, então você tem que colocar aqui seu nome completo, sem abreviação. Como a gente está fazendo uma correção, eu vou colocar aqui apenas a chave correção, né, porque não vou preencher com o nome de alunos. Na sequência, a gente tem um vídeo mostrando esse texto, né, o conto Os Dois Papudos, de maneira bem lúdica, né, em animação, com personagens ali de animação, para ficar bem mais prazerosa, né, a questão da degustação da história. Mas é claro que a leitura no livro também é muito importante e com certeza vocês fizeram. Como eu já ressaltei, página 44 a 46. Na sequência a gente tem um conjunto de questões sobre o estudo do texto, né, como se chama a escritora responsável pelo registro, né, dessa história. Por que o registro? Porque ela não é a autora. Os contos populares, eles são geralmente, né, de tradição oral, são repassados de pessoa a pessoa através da oralidade. Então, na maioria deles, a gente não sabe quem é o autor. Então, a Ruth Guimarães apenas registrou esse conto, Os Dois Papudos, assim como várias outras histórias que ela acabou ali pesquisando durante a vida e compôs essa obra com muitos contos populares, contos tradicionais, né, que faz parte da tradição do conhecimento popular do povo brasileiro. Na segunda questão, a história que você leu no livro e assistiu no vídeo é classificado como um conto popular, né, que tem a ver com o costume, com o conhecimento, né, de um certo povo. Na terceira questão, o conto tem como personagens dois homens com característica peculiar. Que característica era essa? A resposta simples, é para responder escrevendo. Você vai dizer que os dois, né, tinham um papo. Isso é lógico, é óbvio, né? Tá? Faz parte até do tipo da história. Os dois papudos, eles tinham um tipo de papo embaixo do queixo, né? Na questão 4, como as pessoas da história reagem a essa característica dos personagens. Então você vai dizer aqui, né, qual era a reação das pessoas a esse personagem. Está bem nítido no início do texto que as pessoas debocham dele, né? Debocham, acham ele feio. Pronto, então você já vai descrever, né, a sua impressão e como fica descrito a reação, né, de outros em relação ao papudo, principalmente a um dos papudos, que é a personagem central do nosso texto. Ao longo do conto, há uma oposição entre as duas personagens. Né? Qual a diferença entre elas? Então, será que um era rico, o outro era pobre? Será que um era papudo, o outro era corcunda? Mas aí o nome do conto já diz tudo, os dois papudos, os dois eram papudos, não eram corcundas. Um era alegre, bem com a vida, o outro era ganancioso? Sim, porque a gente percebe que o primeiro, né, foi agraciado, né, de forma mágica pelos duendes, os anões, com a retirada do papo, né, aquilo lhe incomodava, ele não teve ganância, não pediu riquezas, né, não pediu poder, pediu apenas para se livrar daquele papo que o constrangia. O outro, sabendo da história, foi lá pedir tudo o que o outro papudo não tinha querido. Então, na cabeça dele, tentou ali engabelar, tentou ali enganar, né, os anões, tentando sugerir que os anões o fizessem um homem rico. Na verdade, o que o outro papudo não tinha querido era aquele defeito, né, aquela deficiência. E aí, os anões literalmente lhe atenderam o pedido, dando-lhe aquilo que o outro rejeitou, que no caso é o papo. Ao invés de ficar, esse é o desfecho da história do conto, ao invés de ficar rico, poderoso, ele ficou com dois papos, né? Nas questões seguintes, 5, 6 e 7, a gente vai responder baseado nesse trecho da história, né? De repente, ao virar numa curva, viu embaixo da figueira brava, ramulhada, uma roda de anões cantando, todos com capuzes vermelhos, cachimbo, com a brasa luzindo, né? A barba, ou seja, o cachimbo aceso, né? A barba branca comprida descendo até a altura do peito. Nessa parte o autor faz a descrição, né, dos indivíduos, dos anões, dos duendes. O que será aquilo? Por um instante teve algum temor, mas era tarde para fugir, os foliões já tinham visto. E se tratava de festa, isso era com ele. Saltou decidido para o meio da roda, empunhado da viola. Né? Eu também sei cantar. Enquanto pinicava as cordas, né? Enquanto dedilhava, batia as cordas, prestava atenção às palavras dos dançarinos, eles entoavam, e aí vem a cantiguinha que vocês puderam ver no conto. Por que os foliões provocam medo no homem? Porque eles eram anões, pelo simples fato de ser anões? Porque tinham capuzes e barbas brancas e compridas? Porque eram malvados? Né? Ou o homem desconfiava que não eram simples anões e sim criaturas mágicas, e a resposta é correta. Né? O homem já desconfiou que ali não seriam simples anões dançantes e divertindo, mas sim criaturas místicas, criaturas mágicas. Né? Na questão 7, que estratégia o papudo usa para enfrentar a situação? Será que ele usa a sua viola tocando e alegrando o ambiente? Será que ele usa a viola para atacar os anões? Será que ele se esconde atrás das árvores até amanhecer os anões irem embora? Ou será que ele deixa a viola para os duendes e foge? A resposta correta, a gente percebeu pela leitura do trecho, é a primeira, né? Ele usa a sua viola, cai na roda, começa a tocar e ali brincar, interagir, animando os anões, né, descontraindo com eles. Na questão 8,
como se caracteriza no texto o espaço onde se passa a ação. Será que é um ambiente urbano de uma cidade grande, desenvolvida? Será que é um ambiente rural? Será que é um castelo medieval ou um pântano assustador? Na verdade, é um ambiente rural. A gente percebe claramente no início do texto, da história, do conto, né, que fala lá que o Papudo é um homem trabalhador, né, um homem simples, que vive da roça, mas que gosta de festa. Então é um ambiente rural, né, fica bem descrito no início do conto. Porque os anões, os duendes, né, transformam os homens? Será que eles fazem isso para se vingar por terem sido atacados pelos papudos? Será que é para pagar pelo entretenimento, né, o show de viola, né, a música, a dança? Simplesmente porque eram malvados ou para castigá-los ainda mais? Na verdade, eles fizeram isso para o recompensarem. Né? Os dois tiveram a estratégia de pegar a viola, animarem a festa dos anões lá, e por isso eles foram recompensados, um de cada forma, né, de acordo com o seu sentimento. Então, os anões transformaram os homens para pagar pelo entretenimento. No fim, pessoal, a gente tem a 10ª questão, que analisa o desfecho dessa história. Né? As duas personagens principais foram modificadas, isso é fato. Que mudanças ocorreram em cada personagem e por que elas aconteceram. Então, aqui você vai, resposta pessoal, né, também, resposta subjetiva, você vai responder com suas próprias palavras. Então, você vai dizer por que essas mudanças ocorreram, né, e por que elas foram diferentes. Então, aqui você vai escrever de acordo com o que você entendeu. Você pode dizer, por exemplo, o primeiro Papudo e o segundo foi castigado. Errozinho de digitação, está consertando. Por sua ganância. É apenas uma sugestão de resposta. Como ela é pessoal, o que vale é o que você escreveu. Concluiu a sua resposta, pode clicar no botãozinho enviar, que a atividade vai ser processada e eu vou poder acompanhar através da planilha, certo? Vai aparecer aqui, ó, ver pontuação, você pode clicar para ver como foi a sua atividade de hoje, pessoal. Segue no mesmo modelo, vocês vão receber o link no grupo do WhatsApp, esta atividade, que continua falando sobre o conto Os Dois Papudos, beleza? Então, mais uma vez, livro na mão, a leitura do texto é muito importante, páginas 44 e 46, e a atividade trabalha o contexto de produção, o tempo narrativo, o momento em que as ações acontecem, né? Você identifica períodos do dia na história, e a linguagem do texto, o tipo de linguagem, né, usada no registro do conto, mais formal, mais informal, e tudo isso a gente vai analisar nessas questões que também trazem trechos do texto em destaque. São 10 questões no total, né? Como vocês podem ver, algumas são de marcar, outras vocês vão escrever a resposta de vocês de acordo com a resposta, beleza? Então essa é a nossa atividade de hoje, vocês vão recebê-la através do grupo do WhatsApp no link e me encaminhar no máximo até 4 horas da tarde de hoje, beleza? Às 5 horas eu vou estar fechando o link, não vai mais estar aceitando a resposta. Então era isso e até a nossa próxima aula.